Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! É uma doença inflamatória crônica que pode ser potencialmente grave dependendo dos órgãos que acometa. O lúpus é uma doença polissistêmica. Ele pode acometer o aparelho locomotor com dores articulares, artrite, pode acometer a pele, lesões de pele, queda de cabelos, os rins, como a nefrite e as suas consequências, os pulmões, pneumonite, a pleura, que envolve os pulmões, como a pleurite, com chamada água nos pulmões, o pericárdio, que envolve o coração, com pericardite, com água nessa região também envolvendo o coração, inflamação do músculo cardíaco, a miocardite, inflamação do seu revestimento, a endocardite, envolvimento das artérias cerebrais, uma vasculite cerebral, enfim, uma doença multissistêmica, polissistêmica. O lúpus está enquadrado nas chamadas colagenoses. O colágeno é um tecido do nosso organismo. É como se fosse um tecido de enchimento para ocupar espaços vazios, mas ele está presente em todos os nossos órgãos. O lúpus aparece quando há um desarranjo do nosso sistema de defesa, o nosso sistema autoimune, o sistema que fabrica anticorpos para nos proteger das agressões, sejam de bactérias, vírus, substâncias estranhas. E uma pessoa desenvolve lúpus por ter um determinismo genético, por ter talvez um envolvimento ou um contato com algum vírus. O fato é que não temos exatamente a causa do lúpus. Vai acontecer numa pessoa e nós provavelmente nunca saberemos por que essa pessoa está desenvolvendo a doença. Caracteristicamente, é uma doença que envolve mais a mulher do que o homem. E a mulher que tem o lúpus começa a manifestá-lo principalmente na sua vida fértil. Então, a partir da adolescência até perto dos seus 50 anos. Mas a menina abaixo dos 10 anos poderá ter lúpus, assim como a senhora acima dos 60 anos. Os homens também podem desenvolver a doença. Chama a atenção a doença que vem com febre, emagrecimento, fraqueza, dores articulares,
manchas, queda de cabelo, a mulher fica com um ciclo menstrual irregular e ela vai procurar o médico. O médico, avaliando tudo isso, vai suspeitar de lúpus e daí ele tentará fazer o diagnóstico dentro da sua suspeita, já clinicamente, e usará o laboratório para confirmar certas situações. A pessoa que tem lúpus, ela fabrica anticorpos contra ela. E a presença desses anticorpos vão levar ao diagnóstico de certeza do lúpus. É claro que existe uma série de condições clínicas, laboratoriais, que somadas permitem o diagnóstico da doença. E isso os médicos estão preparados para fazer. Feito o diagnóstico, é exigido um tratamento e esse tratamento vai se basear em medicamentos imunossupressores, medicamentos que vão tentar diminuir a fabricação dos anticorpos, os autoanticorpos. E são desde os medicamentos baseados nos corticoides, como outros imunossupressores que podem se fazer necessários. A doença tem momentos de agudização e quando se inicia, em geral ela é aguda, ela leva a sintomas mais proeminentes. E o médico tem que intervir drasticamente. A pessoa pode ficar mal, pode correr risco de vida, mas o tratamento, em geral, faz com que ela volte a uma realidade e ela vai poder ser mantida com doses pequenas de medicamento e continuar sua vida. É sabido que o sol, a luz ultravioleta, assim como dessas lâmpadas fluorescentes, podem desnaturar as células, o DNA das células da pele dessas pessoas. E isso pode induzir ao lúpus. Por isso orientamos a essas pacientes, aos pacientes, que não se exponham ao sol, mesmo usando protetores solar. Mas sempre que saírem de casa, sempre que trabalharem ou ficarem em ambientes com luz fluorescente, que usem protetores solar no rosto, no V do decote, nos antebraços, nas mãos e evitem exposições prolongadas ao sol. Certos medicamentos podem induzir o quadro de lúpus, chamado lúpus induzido por droga, que quando se descobre que está acontecendo e qual a droga que está provocando, a retirada da droga é mandatória, trata os seus sintomas e essa pessoa tende a voltar a uma vida normal sem a doença. A mulher é fértil, ela tem lúpus, ela pode engravidar. Se ela engravida quando o lúpus está em atividade, isso é ruim. É ruim para ela, que poderá, no final de uma gestação, apresentar a chamada eclâmpsia, é uma situação grave, que pode levar à morte dela e do próprio filho. Assim como no início da gravidez, no primeiro trimestre, ela pode abortar. Se a mulher fértil com lúpus, tem um lúpus controlado, passou aquela fase pior, ela está sendo mantida com medicamentos em doses baixas, com os cuidados gerais, e ela fica um período de 1 a 2 anos sem manifestações graves, potencialmente ela pode engravidar, ter uma gestação com boa evolução, sob acompanhamento do seu obstetra e do reumatologista, e evoluir para um parto normal, um parto cesariano, se for o caso, com muito bom resultado e boa evolução. É interessante que as pessoas que têm lúpus, assim como outras doenças reumatológicas, tenham atividade. Tem que haver um meio termo entre repouso e atividade física. Tomar cuidado com os medicamentos que se usa e, principalmente, toda e qualquer infecção, seja viral, um resfriado, uma gripe, seja uma infecção por bactéria, tem que ser prontamente combatido e controlado. Porque, como o sistema autoimune dessa pessoa está alterado, as infecções se aproveitam e podem ser graves. Então,
cuidar precocemente de toda e qualquer infecção. Hoje, as pessoas com lúpus têm uma sobrevida praticamente normal. O cuidado maior é quando tem acometimento dos rins, tem acometimento do cérebro. São situações que exigem cuidados maiores por parte dos pacientes e dos médicos que cuidam dessas pessoas. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! Vamos falar um pouquinho hoje sobre catarata, que é um assunto, na realidade, que já falamos várias vezes, mas a gente está aqui num bate-papo com o Gilberto, Dr. Gilberto, que é já um cirurgião reconhecido, famoso, e, na realidade, é uma oportunidade da gente tirar alguns mitos, algumas verdades sobre a cirurgia de catarata, né, Gilberto? Sim. Que é o que nós vimos conversando.
A pergunta que me fazem no consultório, eu acredito que você enfrenta isso no seu dia a dia também, e como cirurgião a gente enfrenta isso no nosso dia a dia de cirurgia de catarata, doutor, catarata é uma doença, né? Então o pessoal chega assim, nossa, quando você dá o diagnóstico, olha, você tem uma catarata. A impressão que a gente tem é que o paciente fala assim, tô doente, né? Vou morrer com isso, o que está acontecendo? Como que você tem abordado isso também? Você tem enfrentado esse tipo de problema? A catarata, eu sempre digo, Fábio, que é uma evolução natural, um envelhecimento natural do cristalino. O cristalino é uma lente natural que está dentro do olho, né? Eu diria que a catarata congênita, uma catarata, alguns casos de catarata, com assim raras exceções, podemos classificar como doença. A maioria absoluta, a catarata é um envelhecimento, senão cabelo branco seria doença, ruga seria doença e a nossa calvície, né, Fábio? Perfeito, que está aí, e seria uma doença. Então a catarata, para mim, como especialista em catarata, eu trato ela como uma coisa natural depois dos 40 anos. Isso é uma coisa muito importante, às vezes muito conflitante, Fábio, que às vezes nós deparamos com colegas que fala ao paciente com 70 anos que não tem catarata. Isso é uma coisa muito grave, uma falta de informação, porque nós temos um aparelho hoje que detecta catarata com 40 anos. Bom, não precisa ficar preocupado, tá? Para que nós vamos ficar falando catarata 40 anos se o paciente ainda tem uma catarata que eu, o Dr. Fábio e a maioria dos médicos não consegue ver no aparelho essa catarata. Então não tem importância, mas a catarata começa com 40 anos e o aparelho a laser, ele detecta tranquilamente uma catarata com 40 anos. Então, cada vez mais no consultório eu digo que catarata é uma palavra normal, ela tem um tabu muito grande, né? Isso a gente vai discorrer, mas pode ficar tranquilo que catarata é natural, é normal, como cabelo branco, ruga e calvície. Tá? Inclusive gostei da tua colocação sobre isso, o cabelo branco, a calvície, ou seja, o joelho que também enferruja, né, com a idade, ou seja, todos nós vamos tendo aquele processo do envelhecimento. Em relação à detecção de catarata, e o que você acabou de falar, e é uma coisa que me preocupa muitas vezes, o paciente chega no consultório e fala, doutor, fiz minha consulta, 65, 70 anos, 75 anos, eu não tenho nada, eu estou ótimo, eu só vim aqui trocar o óculos, tal. Quando você se depara com uma catarata já importante, aumento de pressão ocular, você tem notado isso também no seu consultório, e muitas vezes ele vem desinformado disso, achando que está tudo bem e tal. Então essa colocação que você fez realmente é interessante, e fica um alerta tanto do Gilberto como da minha parte para vocês, que é assim, catarata é um processo de envelhecimento sim, mas ele também tem que ser cuidado. Nós não podemos deixar isso assim solto. Ah, não, tudo bem, tem a catarata, vou trocando meu óculos, porque muitas vezes até a pessoa sente relativamente uma visão razoavelmente boa, quando você se depara com outros problemas oculares, como alteração de pressão ocular e má qualidade de visão, que aí é o que nós falamos entre quantidade e qualidade de visão, né? E muitas vezes você vê isso lá, e esses aparelhos que o Gilberto citou justamente são o quê? São aparelhos de última geração que você consegue fazer uma detecção precoce da catarata. Para que isso? Para você já começar a planejar isso, inclusive, e como você vai tratar isso, né? Eu não sei se... Eu acho que a parte mais importante é a pessoa não se assustar com catarata. Eu fico assim muito preocupado, porque eu falo a palavra catarata como se falasse uma conjuntivite, é uma coisa tão natural, e paciente com 70 anos ele fica arregalado, os olhos, doutor, catarata, fala, meu senhor, o senhor tem há 30 anos catarata, ou minha senhora, né? Então a catarata é uma coisa assim tão natural que a gente deve ser encarado dessa forma. Eu acho uma coisa muito importante dizer, muitas vezes a gente recebe no consultório, doutor, eu estou indo em vários consultórios, ninguém acerta meu óculos, doutor, né? Perfeito. Quando você está com uma catarata a partir de 50 anos, é muito difícil você acertar o óculos, e geralmente você faz 1, 2, 3 óculos, 1, 2, 3 colegas diferentes, né? E você acaba voltando no antigo. Então eu tenho uma conduta a partir dos 55 anos de não trocar o óculos muito frequente. As óticas não gostam, né? Mas nós vamos tendo menos dor de cabeça. O paciente tem aquela imagem, se o doutor já não acertou no óculos, ele não vai acertar na minha cirurgia. Muito menos na sua cirurgia. Então eu prefiro não dar o óculos, tá? O paciente fica bravo. Às vezes eu passo o óculos no paciente de 65, mas eu aviso. Não venha reclamar que o óculos não deu certo. Já estou avisando que o senhor vai gastar dinheiro
provavelmente um dinheiro sem retorno. Perfeito. Né? É essa colocação que você está fazendo, inclusive, que é aquele paciente que fica no Dr. Shopping, né? Que a gente brinca, ele vai no médico A, B, C, D, e sempre com a queixa assim, olha, meu óculos está ruim. Ah, doutor, aquele médico não acertou meu óculos. Ou então a ótica errou o óculos. Quer dizer, fica sempre uma situação de conflito com isso. Por quê? E aí é que você, como paciente, assim como nós, começamos a perceber o quê? Que a nossa qualidade de visão começa a cair. E aí nós não falamos em quantidade. Isso também é uma discussão, né? Quando nós colocamos o paciente para fazer o teste de acuidade visual, muitas vezes ele até tem uma acuidade visual, vamos dizer assim, uma medida de visão quantitativa até que razoável, só que qualitativamente está ruim. E aí é que ele está falando justamente o que o Gilberto está comentando. Óculos nunca está bom, meu óculos está sempre ruim, meu óculos não acerta, difícil acertar eixo de astigmatismo, enfim, uma série de coisas que a gente vem observando no nosso dia a dia. E que muitas vezes, é isso que nós estamos comentando aqui, o paciente começou, já passou no primeiro oftalmo, passa 6 meses, ele quer trocar o óculos de novo, passa menos de 6 meses, ele já começa a reclamar novamente do óculos. Então, isso é muito importante a gente entender e serve até como um sinal, vamos dizer assim, para que você, como paciente, assim como nós já começamos a te avaliar, que as coisas não estão indo bem com a sua catarata, né? Exatamente isso. Isso é muito importante. Fica aqui, mais uma vez, uma orientação no sentido assim, catarata, bom, eu tenho catarata, não é uma doença. Como nós acabamos de falar, não temos doença, a catarata é um envelhecimento natural do cristalino. Vamos conviver com isso cada vez mais, né? O envelhecimento da população está aí. Hoje o Brasil vive essa situação, deixamos de ser um país jovem, né, Gilberto? Já somos um país em uma evolução de pessoas acima de 55, 60 anos, assim, muito grande. E nós temos que estar atento a isso, visitar o seu oftalmologista regularmente, fique atento com essas mudanças de grau. Isso não é simplesmente uma mudança de grau. Depois de uma certa idade, o nosso grau não fica mudando, né? É o cristalino que vai mudando a performance, inclusive em relação aos processos acomodativos, enfim, tem uma série de coisas técnicas, mas que, como o Gilberto falou, e com a tecnologia hoje, a gente consegue fazer uma detecção disso de forma muito clara, inclusive até mostrar para você que está lá na frente e fala, nossa, eu recebi o diagnóstico de catarata, né? É o fim do mundo, e não é exatamente isso. Então, fica aqui mais um alerta, Gilberto, você entende que vale a pena sempre reforçar isso. Com certeza, nós somos conhecidos como Dr. Catarata, a gente faz questão. Eu diria que hoje nós temos o clínico geral, o cardiologista, o geriatra, né? Todos estão preocupados com a qualidade de vida na terceira idade. Lembre-se que para você ter uma qualidade de vida boa, você precisa enxergar bem. Então, uma das causas de cegueira com a idade é a catarata. Então, é uma cegueira prevenível, é uma cegueira que você tem condições de evitar, né? Perfeito. Então, vai um alerta não só para o paciente, o próprio oftalmologista. Hoje, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Catarata, a gente que faz parte dessa sociedade, o nosso objetivo é cada vez mais orientar os colegas que enfrentem isso de frente, né? E que não tenha medo, risco, nós temos tudo na vida, temos risco, né? Sim. Mas se você deixar uma catarata muito avançada, o risco é maior. Então vai aqui um alerta, né? Que não tem que esperar amadurecer, né? Amadurecer a catarata é igual a laranja, amadurecer vai cair do pé, a catarata cai lá para dentro do olho. Perfeito. Realmente questão de esclarecer, né? Nós temos que esclarecer, temos que insistir. Exatamente. E nessa palavra catarata, que é uma coisa assim muito tranquila. O que chama a atenção, Gilberto, inclusive a oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo junto, é que o que acontece? Me chama a atenção uma coisa chamada desinformação. Com toda essa informação sobre catarata, você falou agora, vamos bater bastante no tema catarata. Por quê? Tem hora que eu falo, puxa, vamos falar de novo de catarata? Na realidade, não vamos falar de novo. Nós estamos falando da catarata porque é uma coisa que muita gente ainda tem desinformação sobre esse assunto, né? E os riscos que você transmite para o seu próprio olho, deixando uma catarata hipermadura, né? Como a gente falou, uma catarata madura, como o pessoal diz, não, eu vou esperar até o momento que eu não estiver enxergando, né? Haja coronária do cirurgião, né? Quer dizer, depois o problema fica para todo mundo. Então,
fica mais ou menos um alerta novamente, mas no sentido assim de clareza. E para os próprios colegas, como a gente tem conversado, infelizmente lidamos com isso também na clínica, que os próprios colegas muitas vezes não têm essa informação ou preferem não abordar esse assunto até para não chatear muito o paciente. Isso eu já tive essa informação de próprio paciente. Mas eu não sei, não quis me falar, tal, o que eu tenho, né? Enfrentar isso, falar com clareza, olha, você tem isso, o diagnóstico é esse, tratável, e essa história que o Gilberto comentou aqui, que a gente sempre vê isso nos congressos, trabalhos estatísticos, né, as doenças que causam cegueira preveníveis, né? Catarata é a primeira delas no nosso item, né? Em casa, o meu netinho, o João Henrique, quando ele tinha 5 anos, ele via meus programas que a gente fazia, e eu fico feliz que na cabeça dele ele já colocou o seguinte: ô vô, você só sabe falar de catarata, né? Tá? Então, desde cedo, essa palavra catarata para ele está vindo uma coisa natural, quer dizer, eu achei cultural. Isso interessante, que até o meu netinho que assistiu, ele guardou essa palavra e disse que eu só sei catarata, só né? Catarata. É interessante. Que bom, né? Isso podemos ajudar mais gente, com certeza, né? Muito bom, obrigado. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Salve aí para todo mundo. Hoje é um assunto de extrema importância, não só para você que está assistindo, é um assunto de importância mundial. A gente vai falar da obesidade. A obesidade hoje, não é de hoje inclusive, já há algum tempo é considerada doença, né? Está classificada no Código Internacional de Doenças, o CID, e está sempre associada com comorbidades como diabetes, síndrome metabólica, né? Hipertensão arterial, dislipidemia. E é um problema que vem chamando a atenção porque a população mundial começou a ganhar muito peso gordo devido a erros de hábito, dieta, sedentarismo. Então é um problema que chama a atenção de nós profissionais da saúde. E quando a gente fala em obesidade, é uma doença, tem que ser ter uma abordagem multidisciplinar, né? Não é só o médico que vai cuidar do obeso, nem deve ser só o médico. Tem que ter um acompanhamento com nutricionista, com médico, como eu falei, com outros profissionais como psicólogo. E isso é muito importante. Quando a gente fala assim que o gordinho, né, tem uma cabeça de gordo, quando o profissional fala isso, não é que ele está querendo ser pejorativo ou fazendo uma crítica a esse indivíduo. Ele realmente tem umas dificuldades que precisam ser cuidadas antes ou durante a fase de emagrecimento. Para falar disso e muito mais, estamos com a psicóloga Gabriela Guimarães. Gabi, obrigado por falar desse assunto tão importante para a gente hoje. E como é que surgiu a ideia de você, como uma psicóloga, começar a trabalhar com essa população de obesos? Como é que você levantou essa lebre e falou, poxa, é uma população que está precisando da minha ajuda? E a minha preocupação, ela vem porque o número de casos de obesidade e sobrepeso vem aumentando, né? A Organização Mundial de Saúde, ela já mostra que mais de 50% da população está atingindo com obesidade e sobrepeso. E a minha preocupação é essa, porque o que vai ocasionar a obesidade, né? Cansaço, fadiga, problemas de coração, problemas de circulação, tudo que vai ocasionar um problema na vida da pessoa, podendo chegar a óbito. E a minha preocupação realmente é essa, trabalhar não só a parte do emagrecimento, a gente tem que trabalhar a parte emocional e psicológica, que muitos casos de obesidade e sobrepeso advêm dessas questões. Perfeito. Gabi, posso falar de Gabi, tá? Gabi, nos seus estudos, né, quais são as causas principais desse aumento de peso, da obesidade e sobrepeso? Por que as pessoas estão engordando muito? Então, primeira questão é a alimentação. Estão comendo tudo que é produto industrializado, não se preocupem em comer uma alimentação mais natural. E o sedentarismo também, né? A correria do dia a dia faz com que as pessoas se tornem mais práticas e está na hora de dar uma pausa nisso. A gente precisa enfatizar numa reeducação alimentar. Eu acredito num trabalho disciplinar com reeducação alimentar, com atividades físicas e trabalhando a saúde mental do paciente, que é muito importante. Muito importante. E aí mora uma coisa que eu acho que é interessante, né? Porque até populações que antes não eram obesas, como os asiáticos, né? Japão, da Ásia para o Extremo Oriente, também estão ficando obesos por adquirirem hábitos ocidentais, né? Como a dieta rica em carboidratos, o sedentarismo, a tecnologia impede que você se levante para trocar um canal de televisão, começa por aí mesmo, né? Voltando à tua área, psicologia, qual que é a sua abordagem, qual que é o teu papel, a sua função quando um paciente que é obeso ou que está com sobrepeso vem e passa com você? Como é que você trabalha com ele, Gabi? Então, a gente tem que começar a trabalhar a mente dessa pessoa. Porque não adianta só tomar remédio para emagrecer, seguir essas dietas super loucas que está na moda e tirar alimentação e tirar exercício físico, que são coisas importantes. Então, qual é a minha preocupação? Trabalhar a mente dessa pessoa em paralelo ao tratamento. De como que eu faço isso? Eu tenho que buscar nessa pessoa uma motivação que seja mais forte do que a vontade dela comer. Perfeito. Você tocou num assunto que eu acho também de grande demanda, muito importante, que é a questão das mídias sociais hoje, né? Então, assim, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Então, eu não acho que seja ruim, um instrumento ruim. Só que a gente tem que separar o que é bom do que é mal. E a gente, infelizmente, vê muito profissional, né, que não tem a formação acadêmica, não tem um certificado técnico para poder dizer sobre obesidade, sobre sobrepeso, mas muitas pessoas acabam seguindo
essas figuras e acabam cometendo alguns erros. Você acha que isso também atrapalha nessa questão da evolução da doença? Atrapalha, porque as pessoas elas querem muito o imediatismo. Então, um caso de obesidade, a gente não cura em 1 mês, em 2 meses de dietas loucas. Não consegue. Porque o que acontece? Cada um tem um problema. Se, de repente, o vizinho conseguiu emagrecer dessa forma, não quer dizer que você vá conseguir. Porque tem que ver o seu contexto familiar, tem que ver como que está a sua vida familiar, como é que está a sua vida no trabalho, como é que está a sua vida emocional. Então, são essas questões que eu vou procurar trabalhar no consultório com o paciente. É de suma importância, porque você tem que tratar a pessoa, né? E não a obesidade ou o sobrepeso. Isso. Tem que entender quem é aquele que está ali na sua frente para poder ajudá-lo, né? Cuidar dele, né? Não é fácil. É um processo muito doloroso, você tem que abrir mão de muitas coisas que você gosta, mas o que é o meu objetivo? É trabalhar a motivação. Então, para a gente trabalhar a nossa mente, a gente pode trabalhar a motivação do lado positivo ou a motivação do lado negativo. O que acontece? Você tem que procurar saber qual é o seu propósito de vida. E toda vez que você cair na tentação de querer comer igual um louco algum alimento, você vai pensar nessa motivação e vai conseguir dar uma freada. Porque essa motivação vai ter que ser mais importante do que tudo. Ou pensar na motivação negativa, que o que é? É você pensar as coisas que você não consegue fazer porque você está obeso. Porque ele vai ter momentos de fraqueza, né, Vai Gabi? ter momentos de fraqueza, vai ter. E essa motivação negativa, eu não consigo passear, eu não consigo brincar com meu neto ou com meu filho, eu não consigo fazer coisas que eu gosto de fazer. E isso vai funcionar também para trabalhar a mente. Porque Legal. vai já dizer para a mente, se você não fizer dessa forma, você daqui a 10 anos vai estar bem pior. Muito legal, porque assim, você é aquela que entra na mente do indivíduo, né? Para poder lembrá-lo naquele momento de fraqueza, olha, não coma isso, senão você vai atrapalhar todo o andamento de um processo que é longo. Isso. Tem que ter paciência para ter o resultado legal, né? Porque o cérebro desse indivíduo vai boicotar ele, né? Vai pedir para ele comer. O que mais tem são sabotadores. Então, são sabotadores do momento e os sabotadores, eles são pessoas ou momentos que a gente gosta muito. Então, a gente tem que saber driblar. Não é proibido. A gente nunca deve proibir nada na alimentação da pessoa. Se a pessoa adora comer chocolate, não tem como eu falar, você está proibida de comer chocolate. Porque isso vai causar uma ansiedade. E da ansiedade vai causar uma compulsão alimentar. E isso a gente não quer. Então, a pessoa tem que se cuidar, deu aquela vontade louca, não dá para resistir, come um pedacinho. Isso é muito legal, tua linha de pensamento, vai de encontro com a minha também. E o que a gente vê que você falou do imediatismo, aí as pessoas querem para ontem emagrecer, né? E acabam recorrendo por recursos nem sempre tão bons para a saúde dele, né? Não estou dizendo que é errado, existem as indicações, mas eu pego muito cirurgia bariátrica, né? Pós-bariátrica, que é aquela cirurgia onde você modifica o trânsito digestivo para a pessoa poder emagrecer. Tem as indicações, mas a gente vê que tem pessoas que fazem sem uma indicação tão precisa. E eu lembro que no começo, eu era residente de cirurgia geral, existia uma preocupação com o lado psicológico, para liberar a cirurgia. Isso acabou, talvez por uma questão de mercado mesmo, tá? Não vou aqui fazer meias palavras. Então está liberado, tem indicação, vai lá, essa indicação, faz a cirurgia e acabou, mesmo não tendo essa precisão clínica. Só que não muda a cabeça. Você muda o corpo, né? Fica mais magrinho, mas a cabeça continua de antes. Você pega muitos pacientes com esse tipo de pensamento? Com certeza. E o que acontece? Se a gente não cuidar do que fez a pessoa engordar, a partir de quando ela começou a engordar e o que levou ela a engordar, se a gente não cuidar desse momento, quando acabar a cirurgia, vai voltar tudo de novo. Porque ela não cuidou do problema. E olha o tamanho do prejuízo. E olha o tamanho do prejuízo. E volta com tudo. Volta com tudo, né? Eles dão um jeitinho de conseguir comer e engordar de novo, mesmo com o estômago pequeno. Tudo isso é muito interessante, né? A abordagem é muito importante, eu acho. O seu papel, acho que é fundamental nessa história toda, porque você tem que concordar comigo, o psicólogo hoje ainda é um profissional que não está incluído nesse tipo de estrutura, né? Você é uma vanguardista, parabéns, né? Você de coragem. E eu acho que tem que estar presente, profissionais como você tem que estar presente. Eu vou te contar uma história rapidinha. Eu ainda fazia consultório de gastroenterologia e veio uma pós-bariátrica para mim.
E eu, bom, qual vai ser a queixa? Eu vou tratar. E a queixa digestiva não era digestiva, cara, era psicológica. Ela chegou no consultório, disse que foi no supermercado, comprou, encheu o carrinho dela de porcaria, levou para casa, os familiares reclamaram, brigaram com ela, e essa era a queixa dela para mim. Eu demorei uns 10 minutos para entender o que estava acontecendo. Resultado, é uma pessoa que fez bariátrica, estava emagrecendo, mas a cabeça continuava de antes. De mente gorda. Foi ali que eu entendi a importância de um psicólogo para fazer essa pessoa entender que primeiro muda a cabeça, né? Depois da cirurgia. E tem muita gente que tem compulsão alimentar e não se dá conta. Não consegue perceber. Então, se alguém não sinalizar, opa, está na hora de parar, preste atenção no que você está fazendo, você não vai resolver o seu problema. Outra coisa que eu percebo muito também, hoje em dia está muito gritante, é a questão da imagem, né? Muita gente procura a gente, olha, se eu quero emagrecer para ficar bonito. Eu desisti de brigar, eu falo assim, ok, o importante é a pessoa emagrecer para readquirir tua saúde e, consequentemente, a estética melhora, né, Gabi? É isso que a gente sempre fala, até quando a gente trabalha até no grupo, que eu trabalho no grupo de emagrecimento, que é o grupo do Desafio do Peso Ideal, e a nossa proposta é essa, não é o emagrecer é consequência de um trabalho, porque a gente quer a qualidade de vida, a gente quer a alimentação saudável e como consequência, com a autoestima lá em cima, com a motivação lá em cima, você vai conseguir emagrecer e ser feliz com o seu corpo, que é o mais importante. Legal. Não tem um modelo de estética perfeito, né? Cada um tem que se aceitar e gostar de como é. Perfeito. Tem que estar feliz, né, Gabi? Tem que estar feliz de como é. Gabi, diz uma coisa para mim, como é que é a estrutura desse projeto Desafio do Peso Ideal? Então, esse é um trabalho que eu acredito muito em parceria. Eu acho que quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que juntar diversos profissionais em prol do mesmo objetivo. E eu trabalho com a nutricionista a doutora Laura Moraes nesse projeto, que é Desafio do Peso Ideal. A princípio, só para mulheres. Então, é um grupo, são 6 encontros, uma vez por semana, e a gente fala, tem o lado psicológico, tem o lado da alimentação, e a gente incentiva o lado do exercício físico. E tem tido resultados bastante positivos. Satisfatórios. Já está andando o projeto, então? Já, esse projeto vai fazer 2 anos. 2 anos ou por aí, mais ou menos. Maravilha. E tem obtido bastante sucesso e as mulheres estão ficando muito felizes com o resultado. Maravilha, parabéns pela sua iniciativa, a doutora Laura também, né? Para abordar esse tipo de paciente de uma maneira multidisciplinar, de um profissional que estava faltando para esse tipo de doente, né? Tanta coisa para dizer sobre a obesidade ainda, né, Gabi? Mas a gente deixa o convite aqui já pronto, para que você volte e a gente possa abordar outros aspectos técnicos desse problema que é pujante aí no mundo. Tá joia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Beleza.
Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! Bronquiolite, como algumas mães já devem ter escutado, é uma inflamação no bronquíolo. Esse bronquíolo, que é a parte das mais finas da via aérea respiratória, da via respiratória, lá no fundinho do pulmão, quando ele inflama, geralmente é causado por um quadro viral, se chama vírus sincicial respiratório. Então esse vírus tem um tropismo pelo bronquíolo, ele vai lá no fundo, inflama o bronquíolo, no fundo do pulmão, lá no fundinho, inflama o bronquíolo e aumenta o espaço em que o ar ambiente entra dentro do pulmão para trocar e virar com oxigênio dentro da veia, do capilar pulmonar. Esse quadro, ele se assemelha muito a uma crise de bronquite. A criança começa a ficar com um quadro de resfriado, esse resfriado vai piorando, ela vai ficando cada vez mais cansada, cada vez mais o peito vai chiando e essa criança começa a fazer uma frequência respiratória extremamente alta. Esse vírus respiratório, esse vírus sincicial respiratório, ele aparece mais no inverno e pega geralmente crianças abaixo de 1 ano. Dificilmente crianças acima de 1 ano vão ter infecções como bronquiolite, como infecções bronquiolares. Essas crianças são abaixo de 1 ano, são crianças pequenas, elas desenvolvem um quadro extremamente rápido, começa com resfriado, logo depois elas estão muito cansadas, elas estão ofegantes, respirando muito rápido, com um pouco de secreção e muito chiado no peito. A melhor conduta nesses casos é você procurar o pediatra, perceber que a criança está muito cansada, está respirando muito rápido, quase que nem um cachorrinho. Essas frequências respiratórias chegam até 60, 70 movimentos por minuto. E são quadros geralmente graves. Essas crianças precisam levar ao pediatra ou ao pronto-socorro. Ele deve ser radiografado, deve ser acompanhado, deve ter feito alguns exames de sangue para confirmar esse vírus e aí tratado. É simples, você vai dar oxigênio para essa criança, para ela poder respirar melhor, um oxigênio úmido, com uma porcentagem alta de oxigênio no ar que ela respira, um oxigênio úmido, por tenda, por inalação ou direto por oxigênio. E às vezes, em crianças muito pequenas, elas têm necessidade de ir até uma UTI e receber suporte ventilatório com respiradores, controladores de oxigenação do sangue e tudo mais. O quadro é grave em algumas crianças, mas não são todas. A maioria passa como uma forte gripe. Uma minoria acaba ficando grave, menos ainda acaba indo até para a UTI. Então são casos que têm várias gravidades. Isso depende da imunidade da criança, depende da idade da criança, depende da propensão dessa criança de juntar secreção, se ela tem alguma patologia associada ou não. Crianças que já têm alguma doença prévia ou congênita podem fazer um quadro de bronquiolite mais grave. Não existe vacina, não existe um tratamento específico como antibiótico, alguma coisa a mais. Existem alguns antivirais que já foram tentados,
mas o resultado ainda é controverso. É possível se usar um antiviral, mas o resultado é controverso. O melhor tratamento ainda é suporte de oxigenação, então oxigênio em doses cada vez maiores se for necessário, suporte ventilatório, tratamento de suporte para a criança, então hidratação endovenosa, ela não consegue se alimentar, você tem que tratar endovenoso, você tem que fazer soro na veia, você tem que dar para ela condições de continuar vivendo durante esses 3, 4 dias em que o pulmão dela vai ter muita dificuldade de funcionar por ele ficar todo inflamado na parte mais fina, na parte que faz a troca do gás carbônico que a gente produz com o oxigênio que vem do ar. Então é esse pedaço na bronquiolite que fica espessado, que fica inflamado. Então a criança não consegue fazer a troca do oxigênio, por isso que ela fica muito cansada e por isso que é um quadro grave. Ela geralmente não deixa sequelas, mas ela pode deixar essa criança mais propensa a fazer quadros de broncoespasmo, a quadros de asma, ou quadros de bronquite. Uma outra coisa que eu gosto de chamar a atenção é que é muito difícil você fazer a diferenciação de uma crise de bronquiolite que não se repete, ela dá uma vez só, a criança pega imunidade contra esse vírus e ela nunca mais vai ter bronquiolite. Então ela tem uma bronquiolite agora, bronquiolite ela não vai ter de novo. Mas ela pode começar a ter crises de chiado que foram desencadeados por essa bronquiolite. E é muito difícil você diferenciar a primeira crise de bronquiolite com a primeira crise de asma ou de bronquite aguda, essa bronquite que vai se repetindo quando a criança é alérgica, quando a criança tem algum produto irritativo no ar ambiente. Então, tanto a asma quanto a bronquite, diferenciada da bronquiolite, é muito difícil, só com exames laboratórios, e mesmo assim, essa criança pode depois vir a desenvolver asma, começar a chiar várias vezes ao dia, várias vezes por mês, várias vezes por ano, e ela foi uma sequela da bronquiolite, ou a primeira vez que ela ficou muito cansada, não foi uma bronquiolite, sim uma primeira crise de asma. Por isso que o tratamento é basicamente de suporte com oxigênio, hidratação e cuidados gerais. O contágio da bronquiolite se dá principalmente através de gotículas de ar. Tá? Então, quando a gente respira, a gente elimina várias gotículas de saliva e de água junto com a nossa fala ou com a nossa respiração. Essas gotículas são cheias de vírus e elas se depositam em lugares em que essas gotículas vão. Então, quando você fala com uma criança, quando você espirra, quando você tem secreção nasal. Então, o adulto ele pode ter um quadro de infecção por vírus essencial respiratório, mas ele não vai ter um quadro clínico. Então, ele pode espirrar ou ter um pouco mais de coriza, e com essa coriza, com esses espirros, ele pode transmitir para uma criança um quadro de bronquiolite. Outra criança que tiver com bronquiolite, estiver tossindo, estiver espirrando e começar a tossir, começar a espirrar, os objetos que ela manipula, ou aonde ela tosse, ou para onde ela espirra, pode ter essa gotícula está cheia de vírus, e com o contato de outra criança com essa gotícula, vai fazer um quadro de bronquiolite. O isolamento da bronquiolite, ele se faz só da via respiratória, você isola as secreções respiratórias, é só não deixar essa criança ficar tossindo ou espirrando no rosto ou na cara de outra criança. Então, os principais sintomas da bronquiolite são a falta de ar, a coriza, a tosse, o espirro, e essa falta de ar é que vai chamar a atenção, porque a criança vai começar a respirar cada vez mais rápido. Ela começa a respirar como se fosse um cachorrinho mesmo, ela começa a respirar muito rápido, existe aquele balanço da barriga com o tórax, um levanta, outro abaixo, um levanta, outro abaixo, para ela puxar aquela respiração, porque ela vai ficando muito cansada. Isso é um sinal de alerta para as mamães e para os papais, para que eles levem as crianças ao pediatra, e esse pediatra radiografe a criança e acompanhe essa criança para ver o que está acontecendo com ela, para poder fazer o diagnóstico, né? Como consideração final, eu gostaria de lembrar que é uma doença viral, ela acomete quase todas as crianças, o quadro clínico é variável de uma simples gripe até um quadro mais grave de muita falta de ar, podendo melhorar sozinha e podendo necessitar, em alguns casos, até de UTI, ir para UTI, para suporte ventilatório, com tubo, com oxigênio, tudo para ventilar. Não existe tratamento específico, eu vou dar esse remédio para bronquiolite, eles não funcionam, não existe nenhum tratamento específico.
Os antivirais são usados, mas não são específicos. Agora, o mais importante é dar suporte ventilatório para essa criança. A criança tem que ter respiração melhor. Então você oferece mais oxigênio, mais hidratação, um ambiente com mais teor de oxigênio para ela poder passar esses dias sem sofrer tanto com a falta de ar.